Olá e bem-vindos a mais uma entrevista do Eco. O nosso convidado de hoje é Ricardo Parreira, CEO da PHC Software. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Este episódio é sobre inteligência artificial. Lembra-se da primeira vez que ouviu falar desta tecnologia? Olá, bom dia, primeiro que tudo, e obrigado por este convite. Eu adoro falar sobre estes temas. Essa é uma boa pergunta. A primeira vez que eu ouvi falar de inteligência artificial, eu devia estar nos meus primeiros anos de experiência profissional, porque de facto já se fala de inteligência artificial há muito, muito tempo. E já se deu o nome inteligência artificial a uma série de coisas diferentes, desde um simples algoritmo, desde um programa que recebe dados e dá dados de volta e trabalhou-os. Tudo isto foi feito de forma artificial. Certo. Hoje em dia o mundo da inteligência artificial evoluiu tanto que já há muitos conceitos muito mais específicos do que a inteligência artificial, mas já há uns 30 ou 40 anos que eu ouço falar de inteligência artificial. E lembra-se da primeira vez que experimentou alguma forma de esta tecnologia? Ora bem, se nós pensarmos que um GPS tem imensa inteligência artificial, eu já nem me lembro a primeira vez que experimentei inteligência artificial no sentido lato do termo. O que me tem entusiasmado mais recentemente é a inteligência artificial generativa. Certo. E essa eu lembro-me perfeitamente quando eu comecei a experimentar o ChatGPT e comecei, na verdade, a discutir com ele, a discutir assuntos e a discutir temas e a pedir o contraditório e coisas do género. Fiquei logo altamente entusiasmado com o potencial que isto tem para nos ajudar, no fim. Ajudar como? Eu acredito que esta inteligência artificial ajuda, acima de tudo, a ampliar as pessoas. Nós podemos ser muito melhores se formos provocados, se perante um pensamento nosso a inteligência artificial nos conseguir dar todos os ângulos positivos e negativos sobre esse pensamento. Muitas vezes para a brainstorming pode-nos dar ideias, mas depois de termos a ideia pode-nos ajudar a refinar a ideia com os prós e os contras daquela ideia. Portanto, é algo que realmente vai nos expandir, a expandir a nossa capacidade mesmo a sério. É curioso que uses a palavra ampliar, porque a OIT, num relatório recente, dizia que a inteligência artificial provavelmente não vai eliminar empregos, vai ampliá-los. Tem essa visão? Eu acredito puramente nessa frase. Eu acho que esta inteligência artificial, principalmente a inteligência artificial generativa, veio para aumentar a capacidade das pessoas. Não veio tanto para substituir. Pode haver áreas das nossas tarefas mais repetitivas que, de facto, vai poder substituir. Mas a capacidade crítica, a capacidade de julgamento, isso ainda estamos muito longe disso acontecer. Portanto, nesta fase em que nós estamos, nesta fase da evolução desta tecnologia, esta inteligência artificial, acima de tudo, dá-nos mais capacidade, tanto em termos de velocidade como de qualidade. Há estudos um estudo muito, muito interessante feito pelo MIT, que identificou que nós ficamos muito mais rápidos a fazer determinadas tarefas de knowledge workers, de aplicação do conhecimento, mas também com mais qualidade. E uma parte interessante deste estudo é as pessoas com menos capacidade tiveram mais crescimento de qualidade, o que significa que é mesmo uma tecnologia disponível para ajudar todos. Antes de irmos ao cenário macro, eu queria perceber, no seu dia-a-dia, de que forma é que já usa a inteligência artificial? Eu já uso a inteligência artificial numa série de situações. Como líder de uma empresa, eu acho que a inteligência artificial generativa pode nos ajudar numa série de áreas que eu uso todos os dias. Eu gosto de alguém para me rebater as minhas ideias. O tal contraditório. O tal contraditório. Porque do debate normalmente nasce o aperfeiçoamento. E por que não debater com uma inteligência artificial? Também gosto de debater com pessoas, mas a facilidade com que se consegue debater com uma inteligência artificial é muito prática. Então eu uso muito para isso, para esta ideia, quais são os prós e os contras. Esta ideia, como é que eu posso melhor comunicar?
Este problema que vários ângulos de solução é que tem. E a inteligência artificial está sempre disponível, está no telemóvel, eu posso fazer uma pergunta em 2 segundos. Uso para muitas coisas, até uso para... No outro dia estava a fazer o jantar com o meu filho e o meu filho pediu era mesmo bom, era um molho à Portugália. Meu filho, eu não sei fazer molho à Portugália, mas fui ao ChatGPT, em 2 segundos ensinou-me a fazer o molho à Portugália e o miúdo adorou. Portanto, já estou a usar isto em todas as frentes e mais algumas. Sobre a frente profissional, a PHC foi motivo de notícia por ter integrado a inteligência artificial no recrutamento de talentos. Queria também falar consigo sobre isto, como é que a IA pode ser útil no recrutamento de trabalhadores e, sobretudo, nos trabalhadores certos. A inteligência artificial pode ser útil a apoiar todas as funções de uma empresa. E na área de recursos humanos, quase todas elas podem ser executadas de uma forma mais rápida e melhor. Aliás, em todas as nossas profissões há tanto para fazer que há sempre espaço para fazer melhor e mais rápido. Na área do recrutamento é uma dessas áreas. Desde o preparar um job description de uma forma muito mais atraente. Primeiro que tudo, nós temos que atrair os candidatos. A inteligência artificial é muito útil nesta parte de escrever de uma forma que atraia aquele tipo de candidato. Nesse aspecto, as pessoas de recursos humanos podem usar isso para escrever melhores job descriptions, escreverem melhores anúncios, para nessa primeira fase do recrutamento, que é a atração, conseguir o maior número de candidaturas possível. Depois temos a fase das entrevistas. No outro dia eu estava numa entrevista e comecei a sentir que não tinha certeza se a pessoa tinha atenção ao detalhe que eu gostava que ela tivesse. A atenção ao detalhe é uma área que eu dou muita importância. E em plena entrevista fui ao ChatGPT e pedi, dá-me perguntas curiosas para identificar se esta pessoa tem atenção ao detalhe. E ele logo ali em tempo real deu-me umas 4 ou 5 perguntas, escolhi 2 e consegui melhorar a minha capacidade de fazer a entrevista. Que se calhar em tempo real eu ia ter que inventar ou se calhar não ia chegar àquelas capacidades de escolha. Certo. E, portanto, melhorou muito a qualidade da minha entrevista. Depois, quando temos vários candidatos, escolher um, às vezes é muito difícil. E a inteligência artificial pode nos ajudar. Claro, não devemos aceitar que seja a inteligência artificial a decidir. Mas pode... Também já vou responder essa pergunta. Mas pode nos ajudar imenso a... Quais são os pontos fortes e fracos que cada candidato tem, em função dos relatórios de entrevistas, dos seus currículos, etc. E quais são os pontos fracos e fortes que eu quero ver no perfil daquela função. A inteligência artificial identificar candidato a candidato o que é que ele tem a favor, o que é que ele tem contra para esta função em particular. Qual é a grande vantagem disto? Nós somos, as pessoas, o ser humano tem muitos enviesamentos. Somos Certo. muito enviesados. E a inteligência artificial, em muitos casos, é fria. Diz exatamente onde é que aquela pessoa é boa e onde é que aquela pessoa, se calhar, não está preparada para aquela função. Ainda caso o risco da inteligência artificial refletir os enviesamentos de quem a cria. Claro. E esse é um debate muito interessante que podemos falar, porque normalmente estamos muito preocupados com o enviesamento da inteligência artificial. Mas o que eu tenho assistido na prática é que as pessoas são 100 vezes mais enviesadas do que a inteligência artificial. Nós temos uma tendência, por exemplo, para confirmar a nossa opinião. Certo. E tudo o que não é da nossa opinião nós nem vemos. Quando nós estamos a entrevistar uma pessoa e gostamos dela por uma razão, quase certeza que nem vamos ver os defeitos que ela tem. A inteligência artificial não tem esse tipo de enviesamento. Vai dizer os pontos fortes e os pontos fracos. Claro que pode ter enviesamentos. Qualquer algoritmo tem parâmetros e um parâmetro, na verdade, é um enviesamento. Mas o que eu tenho assistido é que os seres humanos têm muito mais enviesamentos do que a inteligência artificial. Claro, a inteligência artificial foi criada por seres humanos, portanto, há de ter os seus enviesamentos, mas eu estou a assistir que tem muito menos do que nós.
Então volto à questão, por que não? Porque é que não, por não deixar a decisão na mão da IA, no recrutamento, na escolha do candidato certo? A minha opinião é que a IA ainda não está no nível de qualidade que permita substituir as pessoas. No fim do dia, se nós deixamos a IA tomar as decisões todas, corremos o risco de não ter aquilo que queremos. Portanto, e só nós é que sabemos o que nós queremos. É muito difícil a inteligência artificial saber o que é que nós queremos. Pode saber o que é que ela quer, o que é que ela acha, etc. Mas saber o que nós queremos é muito mais difícil. Por isso, na área de recrutamento, eu acho que tem que ser sempre as pessoas a tomar a decisão final. Até para não as desresponsabilizar. É difícil contratar pessoas, é difícil encontrar o melhor talento. Portanto, temos que responsabilizar quem recruta dessa tarefa árdua e não deixar que as pessoas atribuam, não, foi a inteligência artificial ou foi uma determinada entidade que cometeu os erros. Não é? Isso é muito, muito arriscado. No entanto, a inteligência artificial pode-nos ajudar. Por exemplo, há funções em que nós às vezes temos na PHC 1000 currículos para escolher. Ler aqueles currículos todos, procurar as pessoas que se adaptam àquela função, é uma tarefa que consome imenso tempo e nem sempre tem esse valor todo. A inteligência artificial ajudar a filtrar alguns currículos pode ser uma ajuda incrível. Claro que também essa filtragem pode ter enviesamento. Pois, ia-lhe perguntar, não se perde um bocadinho a nuance e também a inteligência artificial não pode, à partida, descartar competências diversas que, na verdade, poderiam ser potencialidades para a própria empresa? A inteligência artificial faz o que nós mandarmos. Se nós procurarmos por características, dermos as instruções para ela procurar características diversas, ela vai procurar. Se nós dermos instruções para ela procurar jovens, é jovens que ela vai encontrar. Portanto, o enviesamento não vem da inteligência artificial. Vem sempre de quem pede. Claro que às vezes há algoritmos que nós não sabemos bem como é que eles trabalham. Mas nós temos que estar permanentemente a validá-los, a ver se eles estão a fazer o trabalho bem feito. A inteligência artificial nem sempre é assim tão inteligente. E nós temos que estar permanentemente a otimizar o algoritmo para que ele faça o que nós queremos e não que ele faça o que calhe. Certo. Olhamos para o outro lado da questão. Um trabalhador que está hoje no mercado, de que modo é que pode ajustar o seu CV para que realmente acabe de funcionar perante esses algoritmos, a inteligência artificial e toda a filtragem tecnológica que já existe? Essa é uma ótima pergunta porque, na minha opinião, nada mudou. Um currículo que seja muito genérico, que a única preocupação que teve foi estética. Já hoje, independentemente da inteligência artificial, qualquer bom recrutador olharia e não se interessaria por aquilo. Um currículo que não tem a experiência concreta que a pessoa teve e quais foram os verdadeiros resultados que ela teve. Já para um recrutador humano, já não tinha muito interesse. O que vai acontecer hoje, a partir de agora, é que a inteligência artificial vai à procura de se a pessoa tem as capacidades que aquela função precisa. E já era isso que as pessoas iam. Portanto, o currículo tem que ser muito bom a conseguir provar que eu tenho o perfil e a experiência, a diversidade, o conhecimento, a vontade, a atitude indicada para aquela função. O que é que vai acontecer? Provavelmente vamos ter que ser melhores a personalizar os currículos em função das vagas a que nos candidatamos. Ter um mesmo currículo e mandar para vagas totalmente diferentes vai resultar menos. Houve um estudo muito interessante feito nos Estados Unidos que 3 em cada 5 empresas que usam inteligência artificial para recrutamento acreditam que têm melhores pessoas hoje em dia. Ou seja, vai ser mais fácil encontrar a pessoa indicada para aquele perfil. Portanto, se eu estiver do lado do candidato, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que personalizar o currículo. Tenho que personalizar a minha carta de apresentação. Tenho que levar muito a sério que estou realmente interessado naquela candidatura.
E a IA também pode ser uma ajuda nesse lado do Claro. processo. Muito, muito, e uma ajuda muito forte. A IA, por exemplo, nós podemos pedir-lhe para ver se o meu currículo está bom para esta função. Ver onde é que eu poderia melhorar o meu currículo. Sempre com o cuidado de que o currículo escrito pela IA nota-se que foi escrito pela IA. Hoje em dia já se nota, hoje em dia não tem que se personalizar, eu tenho que lá ter a minha parte. Não posso deixar a IA escrever o meu currículo. Entendo. Porque vai-se notar. Já se nota muito bem. Quando é que as pessoas usaram a inteligência artificial? Até numa mensagem. Outro dia recebi uma mensagem de uma pessoa que claramente teve que pensar naquela mensagem e de repente tinha as características de uma escrita da inteligência artificial. Claro que eu, como estou muito habituado a isto, eu percebo logo. Algumas pessoas hoje em dia Para quem não ainda está habituado, podem não quais são as perceber. características? As características há determinadas palavras e determinado tamanho de frase que as inteligências artificiais mais têm. Frases com 14 a 18 palavras são invariavelmente as frases da inteligência artificial. Se nós temos toda uma mensagem com várias frases de 14 a 18 palavras, a probabilidade de ter sido a inteligência artificial é muito grande. A inteligência artificial usa muito mais adjetivos do que nós. Gosta mais de classificar. Portanto, temos de ter alguns cuidados. Nas universidades até já há software para tentar identificar se aquilo foi feito com inteligência artificial ou não, mas também já há software para agarrar nos textos feitos pela inteligência artificial e personalizarem ao meu estilo. E assim fica mais personalizado. Portanto, utilizar a tecnologia para disfarçar a tecnologia. Exato, também já há disso. Portanto, a autenticidade vai ser talvez uma das capacidades mais avaliadas no futuro. Certo. Porque a inteligência artificial usada para o mal e para fingir e para mentir vai ser também uma ameaça a isto tudo. Portanto, do ponto de vista do recrutamento, todos nós vamos ter que ter muita atenção se aquela candidatura é autêntica ou não. Passando da parte do recrutamento para a parte do dia-a-dia nas empresas, no ambiente de trabalho, sei que a felicidade no trabalho é um tema sobre o qual já falou várias vezes. Como é que fica esta questão da felicidade e do bem-estar no trabalho com a IA? Há algum impacto, alguma dinâmica que possa mudar? Essa é uma ótima pergunta, Isabel, porque há mesmo muitas coisas que podem mudar. Nós acreditamos que a felicidade é lucrativa. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que se as empresas investirem no bem-estar das pessoas, nos vários conceitos da pessoa se realizar, sentir um propósito na sua função, isso vai ter um resultado incrível na produtividade. E, portanto, isso vai ser lucrativo. Mas a felicidade tem duas vertentes. Existe a parte da felicidade, que é algo que depende, acima de tudo, do próprio. Depende das minhas decisões, depende do caminho que eu quero dar à minha vida, depende do que é que eu vou fazer. Depende de como é que eu interpreto a minha vida. E depois existe a infelicidade. A infelicidade já muitas vezes depende das circunstâncias. Depende do líder que eu tenho, depende do ambiente em que eu vivo, depende de muita coisa. E é aqui que entra a liderança. A liderança talvez seja um fator fundamental se eu me sinto bem numa empresa ou não. Aliás, a Gallup tem um estudo do ano passado em que 80% das pessoas que saem da empresa saem por causa do seu líder. Exato. A IA pode ajudar incrivelmente os líderes a serem melhores. De que modo? Por um lado, pode ajudá-los em muitas tarefas administrativas que eles têm a executarem mais rápido. Desde relatórios, estudos, investigação, etc., podem ser muito mais rápidos. E este tempo pode ser aproveitado para estar com as pessoas. Diz-se que 75% do tempo dos líderes é passado em tarefas administrativas, e-mails e reuniões. E só 25% ou 30% é que sobra para estar com as pessoas. Se tivéssemos mais tempo para estar com as pessoas, íamos criar condições para que tudo fosse melhor. Mas o mais tempo não chega. É preciso mais tempo pensado, estruturado. Por exemplo, segurança psicológica, que foi estudado como o fator de mais influenciador na alta performance de uma equipa. É toda ela gerida pelo líder. Mas nem todos os líderes estão treinados para, no seu dia-a-dia, construir uma equipa em que haja segurança psicológica.
também aqui a inteligência artificial pode ajudar. Pode ajudar a preparar, por exemplo, uma reunião de equipa para fomentar a segurança psicológica. Pode ajudar o líder a, perante este problema, como é que eu trato dele, ampliando a segurança psicológica da equipa. Ou seja, é quase como ter um coach de recursos humanos sempre disponível ao líder para tratar de tudo da sua equipa e ampliá-la. Portanto, eu acredito que a inteligência artificial, do ponto de vista da gestão das pessoas e da liderança, vai ser uma ótima ferramenta para quem quer trabalhar a felicidade. Se eu não quiser trabalhar a felicidade, não há inteligência artificial, não há nada que me valha, não é? Certo. A propósito, sei que vai participar numa pós-graduação, num módulo especificamente sobre IA e gestão. Que conselho é que daria aos líderes portugueses para aproveitarem as potencialidades desta tecnologia, não só na área dos recursos humanos, mas na área dos negócios em geral? O meu conselho que eu tenho dado frequentemente a todos os gestores com quem eu tenho falado é: envolvam-se e rapidamente. A inércia é talvez uma das características do ser humano que mais o provoca resistir à mudança. As pessoas estão habituadas a fazer as coisas como sempre fizeram e é muito difícil mudar. A mudança é mesmo uma coisa muito difícil. A inteligência artificial aplicada a uma série de tarefas nossas pode-nos fazer ser melhores e mais rápidos. Mas isso só acontece se eu quiser mudar. Se eu quiser mudar a forma como eu faço as coisas. Esta atitude para a mudança tem que vir acima de tudo da liderança, do líder, do CEO, do gestor, que provavelmente tem que começar nele. Eu às vezes, quando estou perante uma plateia de gestores, pergunto-lhes quem é que já usa inteligência artificial todos os dias. Aqueles que não levantarem o braço, eu digo, preocupem-se. Porque se vocês não estão a usar, também as vossas equipas não vão usar. E não é a inteligência artificial que nos vai tirar o emprego. Quem nos vai tirar o emprego é alguém que domina a inteligência artificial. Não é a inteligência artificial que vai destruir empresas. Mas é de certeza uma empresa que aproveita a inteligência artificial que vai destruir a minha. Portanto, quem ficar para trás... Portanto, o risco é ficar obsoleto. O risco é ficar para trás a uma velocidade incrível. Porque enquanto que a internet demorou 5 ou 10 anos a pôr para trás quem não aderiu à internet, a inteligência artificial vai ser meses. Vem um concorrente novo, ou um concorrente atual, em que introduziu a inteligência artificial nos seus processos, em que conseguiu satisfazer melhor os clientes, fazer tudo mais rápido e ganhar essa produtividade para baixar o preço, para termos o mesmo nível, por outro nível um grande nível de qualidade, por outro nível de preço, e de repente eu fiquei a assistir, eu vou ficar para trás. Portanto, tem que começar nos líderes, aproveitem, envolvam-se, apliquem, dominem, para depois, com esse exemplo, disseminar pelas empresas. Essa é a urgência atual. Nesse sentido, um jovem que esteja neste momento a pensar o que é que vai estudar, o que é que lhe recomendaria? O conhecimento é talvez o fator mais importante para qualquer jovem que queira subir na vida. O conhecimento com trabalho árduo é a combinação que eu acho perfeita. Portanto, esse jovem nesta fase vai ter que perceber que conhecimento é que ele precisa para onde ele quer chegar. Claro que primeiro que tudo tem que pensar onde é que ele quer chegar, que só em si já é uma tarefa árdua na juventude hoje em dia. Mas ele identificando onde é que ele quer chegar, vai haver vários fatores de conhecimento que ele tem que ter. E em toda e qualquer área há conhecimento objetivo que ele tem que ter. Se for para marketing, tem que perceber de marketing. Se for para vendas, tem que perceber de vendas. Se for para engenharia, tem que perceber da área da engenharia que quer. A novidade é que em todas essas áreas a componente de inteligência artificial vai fazer a diferença. Em todas essas áreas, a inteligência artificial vai ter forma de participar no ampliar da pessoa. Portanto, é absolutamente imprescindível que ele trabalhe na área de conhecimento que ele pretende evoluir e que complete isso com um know-how muito específico da inteligência artificial aplicada a essa área. Nós temos estado a falar em inteligência artificial de uma forma genérica, Certo.
mas a inteligência artificial nesta fase já está muito específica. Já existem aplicações de inteligência artificial para toda e qualquer área. E aquele que dominar isso vai estar à frente daquele que não dominar. Certo. Muito bem. Muito obrigada por esta conversa. Obrigado, Isabel. Até à próxima.